E a nossa embaixadora convidou um casal especial. Gabi Arruda, faça as honras e apresente o nosso casal. Oi, Sarinha. Gente, essa aqui é a Patrícia e o Ricardo. Eles são pais aí de 3 filhos. Três filhos no total e tem muita experiência para conseguir compartilhar com a gente aqui muita coisa boa. No total, porque vocês somaram os filhos. Como é que foi essa soma? Quantos de quem? Vieram de quem? Conta pra gente. Com um de 13 anos. E eu vim com 2 do primeiro casamento, que é o Matheus e a Malu, hoje com 9 e 7 anos. E como é que foi essa junção de filhos? Primeiro vamos começar com as crianças, que também não é tão simples assim, né? Nós demos muita sorte, assim, porque as crianças, desde o início, sempre se deram muito bem, os 3. Então, os 3 sempre brincaram muito juntos, então, nesse ponto, a gente teve muita sorte. Mas, é claro que é uma construção, né? A gente sempre decidiu, desde o início, que nós faríamos juntos, né? Então, a educação seria junto, tudo seria junto, mas a gente precisa criar os vínculos com essas crianças, porque não é só chegar, a partir de hoje, aqui nessa casa eu sou a mãe, né? Não. Então a gente precisou, eu brinco porque eu precisei nascer no coração deles, eles precisaram nascer no meu coração, assim como o Caio precisou nascer no coração dele. Uma conquista? Com todos, Não deixa... Entrega, né? É uma entrega, porque ser mãe é uma entrega, ser pai é uma entrega. E quando a criança... Então, quando vocês se relacionaram, casaram? A Malu... O Caio tinha 10. O Caio, 9, por exemplo, 9, 10 anos. Então, 10 anos. Então, já tem uma carga, né? Já traz uma história de vida. Então, exige muito mais dessa dedicação deles para conquistar. Achei tão lindo. Eu nasci no... Isso. A gente tem que fazer essa sementinha ali germinar. Não pode simplesmente impor nada. Entender como aquela criança funciona e o que ela está trazendo de bagagem. Com certeza, a família. Então, entender isso, respeitar o processo de todos envolvidos é muito importante. Possível, né? Eles estão aqui para provar. E aquela coisa, não é roubar o papel da mãe ou roubar. É isso, o pai e a mãe, eles continuam lá, não é? Exato. Sim, com a situação familiar, porque eu sou advogado familiarista, as crianças. Então, eu falo que isso é fundamental, você entender que o pai e a mãe a melhor madrasta do espaço que é da mãe. E ele nunca vai ocupar o espaço que é do senso em alguns momentos, de saber que às vezes, por mais que às vezes a criança até tenha alguns desejos de fazer algumas coisas comigo, falar assim, olha, mas isso aqui é preferência da sua mãe, converse com ela, veja se ela vai fazer com você, se ela quer, né? A gente teve uma situação recente, né? O de 13 anos está criando barbinha agora. Aí ele, tio Ricardo, você me ajuda a fazer a barba? Daí o Ricardo falou assim, olha, veja com seu pai primeiro, peça para ele, porque é um momento único, né? E ele falou, eu posso estar invadindo um espaço, um momento que é do pai esse. Então fala com ele. E aí ele foi, falou com o pai dele, fizeram, tiraram barba, tiraram foto juntos os dois. Voltou com o kit de barbear. Todos felizes. Então é importante a gente saber também respeitar esse espaço, né? Entender que a criança é metade pai e metade mãe. Então eu preciso respeitar essa metadinha dela que é da mãe, ainda que em alguns momentos eu esteja cumprindo esse papel de mãe ali, mas eu preciso respeitar essa metadinha dela que é da mãe. Gabi, você acredita que os principais atritos acontecem porque isso é muito imposto? Agora você vai ter que engolir, vai ter que aceitar, agora eu que mando aqui. Você acha que é isso? Eu acho que a gente carrega as nossas dores para dentro dessa nova família. E a gente carrega as nossas dores nessa criança, né? Na verdade, despeja as dores nessa criança. Então, o que ela está trazendo de exemplo é muito importante. Às vezes, você terminou o teu relacionamento e você não gosta da pessoa com quem você rompeu. Né? E vocês não terminaram numa harmonia, numa amizade. E aí você quer, no meu caso, sou mulher, eu quero que meu filho tenha um pai melhor do que aquele que me ajudou a gerar. E aí eu meio que imponho isso, forço isso, né? E você vai ocupar o espaço daquele homem que eu não quero que seja o pai do meu filho mais.
Então são as minhas dores, são os meus medos, são as minhas mágoas que estão interferindo nessa criança. E como a Patrícia trouxe, a criança, ela é a vítima disso tudo. Exatamente. E ela não pode ser colocada dessa forma, né? Então eu não posso me satisfazer vendo meu filho tendo um pai digno se eu tive problema com o pai dele ali biológico. De jeito nenhum, separar isso é muito importante. Então, a sabedoria que o Ricardo teve, ele poderia ter ajudado o Caio. Ele poderia ter falado, claro, vem cá, ainda mais tem amor, tem carinho. Por que não? Mas essa sabedoria, esse respeito de dizer, ó, vai lá com o seu pai, porque seu pai existe, né? Ele quer ser o seu pai também. Se ele falar não, eu tô aqui. E ainda que ele fale sim, o Ricardo vai continuar ali. Quantas outras barbas ele vai poder fazer com o Ricardo, entende? Mas a primeira, que é tão significativa, ele deixou pro pai. Eu falei pra ele, quando eu fui fazer a minha primeira vez, eu tenho uma memória muito clara, fotográfica, do meu pai. Uau. Então, por que eu vou privar ele disso? Eu não sou o pai dele, apesar da gente conversar dessa forma, pai de coração e tal, ele me chama de Ricardo, né? Por que eu vou privar isso dele? Pelo contrário, eu vou incentivar com que ele tenha isso. Mas isso é maturidade, Sara, porque muitos de nós, diante de um pedido desse da criança, quer tomar posse, pessoal, eu vou ocupar essa parte tão importante. E aí não pensa na criança, entende? Não pensa no que isso vai gerar de impacto a longo prazo na vida dela. Exatamente, exatamente. Então requer muita maturidade dos adultos, né? Para que a criança ela cresça ali de forma saudável. Eu quero saber aí de casa, como é que está sendo aí na sua casa? 439-9952-0380. Você passou por essa situação? Você tem passado por essa situação? Quer compartilhar a sua situação com a gente? Quer fazer alguma pergunta para a Gabi? Quer fazer alguma pergunta para o casal? Então manda para cá, 439-9952-0380. Vamos lá, mensagem de telespectador aqui. Madrasta das minhas filhas maiores hoje, a mais velha, voltou a morar novamente em casa, grávida de 3 meses. Tudo supera as fases. As duas maiores aqui, Camila, 21 anos, gestante, Carol, 19 anos. Quem foi essa pessoa que mandou a fotinho, Rosinha? Bom, pelo visto, tudo saudável, família tudo grande, tranquilo, né? Família linda e família grande. Não tem nome, mas uma família grande. Olha que delícia, que gostoso. Ou seja, é possível ter uma família saudável, feliz? É possível, sim. Sim, e lidar com as dificuldades, né? Ali eu tô vendo ali no GC colocar como lidar com as dificuldades. Então, estava falando com a Patrícia nos bastidores. Às vezes, Sara, o adulto ele quer chegar já estabelecendo limites. E a Patrícia trouxe uma coisa muito importante. Como é que eu vou chegar numa família, numa criança que já tem uma carga, né, que tem uma história, já colocando limites? É assim que funciona aqui? Aqui na minha casa pode isso, não pode aquilo? Não é assim. Eu preciso criar um vínculo, né? Fala aí, Patrícia. Você precisa entender um pouco mais essa criança e às vezes você quer só uma criança ali obediente, fazendo tudo certinho dentro da sua casa, mas você esquece de entender o que aquela criança gosta, mas o que ele gosta. Então, assim, a gente tem um exemplo muito claro. O Caio é influente, a Malu também. Então, para mim foi fácil lidar com a Malu, porque ela era muito parecida com o meu... Ela tinha um temperamento muito parecido com o do meu filho já. E o Matheus já não, ele já é mais retraído, ele é mais quietinho. Então, tinha hora que eu ficava, meu Deus, mas esse menino, ele tá depressivo, ele tá triste, ele tá... E aí o Ricardo falava, não, calma, ele tem um temperamento parecido comigo, ele é assim, ele é mais quietinho. Então, aí eu fui entendendo. E aí também, né, com as aulas da Gabi também a gente vai entendendo um pouco mais sobre o temperamento. E aí eu fui entendendo como que ele funcionava, porque o funcionamento dele é diferente. Então, a gente precisa também entender que cada criança tem seu tempo, tem as suas necessidades, e aí você vai afiando com ele, né? Então, a gente sempre fazia isso, né? Então, ele também tem que me dar autoridade sobre essa criança, eu tenho que dar autoridade para ele sobre meu filho, senão não vai funcionar. Então, eu nunca desautorizava ele nunca me desautorizava. E aí, se tinha alguma coisa que eu achava que estava, poxa, aqui você pegou pesado com ele, ou aqui você... Era lá, eu e ele sozinho, falava, ó, aqui o Caio, ele tem esse costume, então ele já vem de uma história assim, então quando você for falar assim com ele, usa dessa forma, vai desse jeito, vai por esse caminho que vai funcionar melhor. E a mesma coisa ele comigo. Isso então, é comunhão. Isso vale para qualquer entre o casal, a conversa, o entendimento, o coração aberto, o querer saber, o buscar isso. Eu acho que isso faz completa diferença, porque... a gente nasce do nada, né? De repente eu chego lá, é uma pessoa que eu estou interessado, e aí ela tem um filho, aí eu apareço lá, e o mesmo para os meus, né? E aí... Agora somos uma família. Então, né? Não é da hora para a hora que vira uma família, muito pelo contrário, é uma construção.
E a gente tem que trazer eles, né? Eu acho que a gente conversa bastante com eles, deixa isso bastante claro. A gente traz o assunto de forma leve e isso contribui demais, porque eles passaram também pelos traumas. Não foram só nós que nos divorciamos. Eles estão trazendo o trauma deles, o medo, a insegurança, aquilo que passaram pelo divórcio dos pais deles. Exatamente. Então a gente tem que ter calma, sabedoria, separar. O que eu trago forte hoje no meu coração é separar, mas separar mesmo o que é bom e o que é ruim. Deixa o ruim de lado, vamos focar no que é bom para todos e de todos, e isso ajuda muito, deixa leve as coisas, funcionam bem porque, como ela falou, né? Eles são metade pai, metade mãe. Não há absolutamente nada. Nada vai tirar isso. Nada em circunstância alguma que mude isso. Gabi, mas e agora na época da adolescência? Fica ainda mais difícil isso? Sim, porque quanto maior a criança, esse adolescente, mais carga, mais história, mais bagagem. Então, ela está trazendo um exemplo da infância, né? Entender o temperamento, como ele funciona. Não é só essa parte da adolescência. Na adolescência é entender também o que essa criança aprendeu na infância e trouxe de convicção para a adolescência. Sim. Então, como ele funciona, o que ele acredita sobre quem ele é, sobre o outro, como ele pensa sobre os pais, qual é a relação que ele tem com o pai ou com a mãe, né? Onde quer que ele esteja fixado. Às vezes a criança mora com a mãe ou mora com o pai. Então, quando eu chego numa família onde esse adolescente existe, vai exigir muito mais de mim paciência, colocação sim, né? De ter autoridade dentro dessa casa. Eu sou autoridade dentro dessa casa, mas a gente vai se conhecer primeiro. Eu vou conhecer você, você vai me conhecer, você precisa confiar em mim, eu preciso confiar em você. E é uma relação de muita escuta, né? Pouco discurso, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pouco disso e muito mais escutativa. Vamos dialogar, conversar, entender. E claro, né, Sara, eu não faço nada sozinha dentro do relacionamento. Não. Então, precisa da parceria. Se eu estou tentando uma conexão com a criança e a criança está me rejeitando, eu preciso acionar o pai ou a mãe, para que os dois juntos eles consigam essa aproximação. Né? Porque quando a criança ela vem ali do nascimento, é diferente, a gente vai aprendendo a lidar, a criança aprende a entender a rotina familiar, ela entende cada um a partir dos momentos que ela vai vivendo ali de instrução, brincadeiras, viagens e passeios. Agora, quando a criança já é maior, se a gente não tiver paciência... Paciência. Ricardo, Patrícia, obrigada. Gabizinha, obrigada, adorei. É isso aí, acho que fica a nossa dica, a nossa sugestão e um pouquinho, né, das experiências, a gente dividir um pouquinho. Obrigada que vocês compartilharam a história de vocês. Obrigada, tá bom? Imagina.